Então, primeiro, gera um pouco de medo, né? Você fica temeroso porque fala, não é possível que eu estudei 6 anos e eles vão conseguir fazer o que eu sempre quis, que é deixar o conhecimento ali rápido, de uma forma sintetizada, porque a medicina é muito grande, muitas coisas que a gente vê na faculdade, a gente acaba esquecendo, por isso que a gente estudou tuberculose, sei lá, 6 vezes na faculdade ou mais, né? Porque a gente esquece. E esse processo, durante os 6 anos de medicina, o que a gente faz, mais ou menos, é ficar repetindo muitas coisas para um dia você, beleza, entrou na minha cabeça. Mas o primeiro é medo do desconhecido, medo de não ser o tradicional que você está acostumado, que os seus residentes ali na época, né, os residentes que são conhecidos, você pergunta, o que você fez? E eles falam de algum curso tradicional e que foi um ano cansativo. Então, primeiro me deu medo e depois me deu um pouco de esperança. Esperança de ter algo diferente, de ser algo melhor do que eu estava, né, vendo ali nos outros cursos. Para mim, foi o método ser baseado em evidências científicas. Então, eu venho de uma escola tradicional, me formei na Santa Casa de São Paulo, e nessa época estava lá, né? Então, é uma escola que desde o primeiro ano fala que a gente precisa basear tudo em evidências. Então, por que não a prova de residência também ser baseada em evidências? E aí eu li o artigo que tinha referenciando lá na página da então JJ, da Aristo, falando sobre o ato de estudar e o aprendizado através de repetições e o efeito teste, que eu não conhecia até o momento, mas que fez muito sentido, porque era um jeito que eu já usava para estudar e não sabia que estava usando. Mas antes das minhas provas, eu tentava fazer umas perguntas para mim mesma, assim, daquele assunto, daquele tema, para ver como que eu responderia se caísse aquela pergunta. E eu via que eu conseguia guardar muito melhor. Então, o fator decisivo foi ser baseado em evidência científica, mostrando que o jeito tradicional de estudar não era o melhor jeito de estudar e que eu tinha estudado muitas vezes errado, às vezes ali sem querer um pouco certo, mas que existia um jeito mais fácil de estudar para a prova e que era baseado em evidências. Então, por que não acreditar nisso, já que era uma evidência científica? Então, eu fiz Aristo 2 vezes, aí vocês vão entender o porquê. Eu fiz em 2019, estava no meu sexto ano, e eu comecei e eu fiquei apaixonada, porque tinha metas. Eu era uma pessoa que eu tinha um pouco de ansiedade por saber o que ia acontecer e quanto que eu tinha que fazer. Então, a plataforma ela já organizava tudo que eu precisava fazer naquele dia. Então, eu chegava em casa do internato, eu não tinha que me preocupar com o que eu tinha que fazer. Tava lá prontinho, faça isso. Eu fazia e dava aquela sensação boa de, nossa, mesmo que eu fiz pouco, era o mínimo que eu precisava, então era o dever cumprido. Isso foi algo muito bom, porque eu continuei todos os dias fazendo, e eu acho que questão de ter metas palpáveis que você consegue colocar dentro da sua rotina ajudam muito a você continuar, a não ser algo que você simplesmente pega, faz tudo de uma vez e depois fica cansado, fica exausto e não consegue fazer mais no dia seguinte. Então, esse foi o primeiro ano que eu fiz a Arista. Eu me preparei muito com a Arista. Estava indo muito bem nos simulados, chegando no final do ano, eu decidi que eu não ia prestar prova de residência. E aí, na verdade, eu não usei esse conhecimento naquela época para saber como que eu ia em uma prova, porque eu não prestei mesmo. Então, eu decidi não prestar, porque eu estava em dúvida na especialidade. E aí eu falei, vou trabalhar, vou é, fazer outras coisas para ver e decidir com calma o que que eu quero. E aí todo mundo falou: Meu Deus, mas você está super bem preparada. Mas eu decidi não prestar. Então, esse foi o primeiro ano de preparação. Eu devo dizer que o segundo ano não foi direto, tá? Porque no meio disso eu trabalhei como médica generalista e trabalhando dentro da Aristo também. Então, eu faço parte do time, entrei como comentarista e depois fui para a área gerencial e até hoje estou no time também. Meu segundo ano foi o ano passado, então, ou seja, eu fiz em 2019 e 2022. Já tinha passado aí quase 3 anos que eu tinha estudado para a prova com consistência. E aí eu fiz de novo o simulado de nivelamento e, para minha tristeza e decepção, eu voltei a tirar 63.
E foi deprimente, porque gente, eu tava lá no 80. Mas, querendo ou não, durante a prática, né, diária, eu sempre continuei estudando para a vida, mas querendo ou não, eu trabalhei mais com clínica, e dentro da Alice eu não estava fazendo conteúdo médico. Então, eu estava um pouco longe de algumas áreas, sabe? Longe já da cirurgia, longe da pediatria. Então, foram coisas da epidemiologia, pelo amor de Deus, para ai, preventiva dói, gente, não é, gente? É difícil. Mas, enfim, aí eu tive que resgatar essas coisas. Mas, assim, como o estudo foi feito através de flashcards e de questões, ele estava ali. O conhecimento estava ali, só que ele estava longe, entendeu? Então, assim, no primeiro simulado, eu fiz 63, mas eu falei, mas assim, tinha coisinhas de detalhes que eu sabia que quando eu começasse a voltar naquela rotina de estudos, né, da prática regular, com revisão de erros todos os dias, de uma forma constante, e diária, eu iria voltar a ter aquele conhecimento que eu tinha lá em 2019. Eu estava crente que ia dar certo. Mas nesses 3 anos que passaram, as provas de residência mudaram em relação à quantidade de inscritos e nível de dificuldade. Então, eu senti as provas um pouco mais difíceis e muito mais candidato, muito, as notas de corte aumentando. E GO, que era uma área assim, não tão concorrida no passado, começou a ficar uma das mais concorridas e com umas notas de corte alto também. Então, mesmo que eu não estava mais prestando dermato, eu estava objetivando tirar ali pelo menos mais de 75%, era o que eu tinha de objetivo.